Senhor. Só Tu és Deus. Tu és o nosso Deus. Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Fabiano, sou pastor aqui nesta igreja e hoje fui convidado para falar um pouquinho da minha história, do meu relato de vida. Bom, eu sou casado, tenho 2 filhos, sou casado há 21 anos e estou aqui nesse ministério há 33 anos. Fui batizado dia 30 de maio de 91. Então vou fazer agora, dia 30 de maio, 33 anos de batismo e 34 anos que eu participo desta obra. Falando um pouquinho da minha conversão, como foi a minha conversão, o que Deus fez na minha vida, né? Eu tinha 13 para 14 anos, né? E a gente teve um problema familiar, né? Meu pai e minha mãe se separaram, né? E para mim aquilo foi muito difícil, né? Foi uma situação assim muito complicada na nossa vida. E aí eu tive que começar a trabalhar para ajudar a sustentar a casa, né? Meu irmão Júnior era pequenininho, né? Tinha 1 aninho. E para a gente foi uma situação muito complicada. E o que aconteceu? Eu comecei a vir para a igreja, né? Comecei a ouvir a palavra, né? E nessa situação meu coração estava bem quebrado, né? Vamos colocar assim, porque naquela época, para mim, meu pai era o meu, vamos colocar assim, meu exemplo de vida era a pessoa que eu me espelhava, né? Queria ser igual ao meu pai, né? E aí de repente aquela figura sai da nossa casa e aí a gente fica ali sozinho e aí você começa a pensar um monte de coisas, né? Um garoto, né? 14 anos, 13 para 14 anos, eu era um garoto. E isso foi muito difícil para mim naquela época, né? Eu comecei a ir para a igreja, né? Ouvir a palavra de Deus, e aí Deus começou a falar comigo, né? Na época eu era um jovem meio, vamos colocar assim, meio rebelde, né? Eu só falava gíria, né? Eu usava só roupa preta, quem me conhece daquela época sabe, né? Tinha o cabelo comprido, assim, não era como eu sou hoje, né? E aí o que acontece? Eu comecei a ouvir a palavra de Deus, né? Até teve um dia que foi o dia que eu realmente quis conhecer a Cristo, né? Quem estava pregando na época, eu comecei a ir na igreja de Vila Formosa, era uma igrejinha bem pequenininha da nossa obra, e quem estava pregando lá era um pastor que hoje nem está conosco no ministério, o pastor José Carlos, né? E ele estava falando, ele era um pastor assim que falava muito do amor de Deus, né? E eu comecei a ouvir aquilo e ele falando, né? Falando, e aquelas palavras começaram a entrar assim dentro de mim e começaram a fazer efeito em mim. E aí eu falei, poxa, essa palavra tá, né? E aí ele falou, se você quiser, você pode falar com Deus. Se você quiser, você pode falar com Deus que Ele vai te ouvir, que Ele te escuta, né? E aí eu peguei e falei, bom, naquela época eu só falava gíria, eu falei, pô Deus, se você é isso tudo que esse cara tá falando aí, então eu quero te conhecer. E daquele dia em diante, Deus entrou realmente na minha vida, começou a mudar o meu ser, o meu caráter, mudar meus pensamentos, minha forma de pensar, minha forma de agir, minha forma de falar. Né? Minhas palavras foram trocadas e Deus começou a fazer assim uma obra muito grande na minha vida, me transformou realmente por inteira. Minha conversão basicamente foi isso. Falando um pouco de dificuldades, a gente teve algumas dificuldades. Quando eu falo em relação, quando meus pais estavam separados, a gente teve bastante dificuldade, assim, problema financeiro, né? Faltava as coisas em casa e assim, eu lembro até uma vez que um tio meu, o Rogério, estava em casa, né? Aí ele começou a abrir os armários e não tinha nada nos armários, não tinha nada. E aí ele ficava abrindo o armário e fazendo como se fosse sair um fantasma do armário, né? E eu lembro que a minha mãe falou, vamos orar, né? Vamos orar para Deus enviar. E aí a gente orou
E passou ali pouco tempo, não sei se meia hora, nem sei se foi meia hora. Chegou um irmão em casa com algumas sacolas e supriu aquela necessidade da gente, que a gente não estava sem nada em casa. E Deus mostrou que Ele supre as necessidades. Isso não foi só uma vez que aconteceu, aconteceram algumas vezes, enquanto eu morava com a minha mãe, né, no caso, e meus irmãos, e eu vi assim Deus realmente suprir necessidade. Assim, eu pude ver que Deus realmente manda. Da onde a gente não espera, Deus manda e supre a necessidade. Necessidade, acho que essas foram as maiores que a gente passou, assim, de dificuldade de não ter coisa em casa. E aí Deus supriu realmente, como Ele sempre supre. Um momento difícil para mim, talvez quando eu comecei a aprender algumas coisas de Deus, né? E eu acho que na vida a gente tem alguns momentos que a gente fala, poxa, por que que isso foi acontecer, né? Um dos momentos que me marcou bastante, até assim bem no começo, vamos colocar assim, né, um pouco depois que eu me converti, foi uma época que a gente estava vivendo assim de bastante oração, a gente ia em muitas vigílias, né? A gente ia em Suzano, com o Pastor Domingos, a gente ia em Guarulhos, e a gente ia em bastante vigílias, fazia cultos nos lares, e tinha uma pessoa que ela tinha uma doença terminal. E aí eu e mais um grupo de jovens, né, começamos a orar por aquela pessoa, orar, interceder, para Deus curar ela, para Deus restaurar ela, né, porque ela ia morrer. E, e a gente viu, né, a gente começou a orar, a jejuar, sabe, aquela coisa de jovem, de querer ver Deus agir ali, né. A gente começou a orar, jejuar, e de repente aquela jovem foi melhorando, e aí os médicos constataram o seguinte, que a doença dela é como se tivesse dado uma paralisada, não estava fazendo mais mal para ela, né? Ela não diagnosticou assim que saiu a doença, mas aquela doença não fazia mais mal, ela não estava mais degenerando a vida dela, né? E a gente ficou contente, né? Porque Deus, né, fez a obra na vida daquela jovem. E aí o que vamos colocar assim, me machucou bastante mesmo, foi assim, quando a gente começa a aprender como são as pessoas, né? A gente, ser humano, é assim. E aí eu falei, poxa, né? A gente se dedicou, orou, jejuou, buscou a Deus pela vida dela, e de repente eu peguei aquela pessoa falando um monte de coisas que não eram nem verdades a respeito da minha vida, e aí eu peguei e falei, poxa Deus, como é que pode, assim, eu me doei por essa pessoa, Senhor, e por que ela está falando isso, Senhor? Não entendo por que, Senhor. E aquilo na época, né, me machucou, assim, né? Eu falei, poxa. E aí eu vi que Deus, em todos os momentos da nossa vida, Ele nos ensina. E naquele momento eu pude aprender que a gente só pode olhar para Jesus. A gente só pode ver o Senhor. Porque as pessoas, assim como eu posso ter decepcionado algumas pessoas, as pessoas nos decepcionam. Porque nós somos seres humanos, falhos. E aí eu comecei a entender que, como Deus olhava pra gente. Porque a gente erra, a gente faz essas coisas. Deus prepara as coisas pra gente, Deus nos dá coisas e de repente a gente tá lá reclamando, a gente tá lá até falando mal daquilo que Deus fez. E aí eu comecei a aprender isso, né? Então, assim, foi um momento assim que me machucou bastante na época, mas eu aprendi. E aí depois disso, outras coisas aconteceram, mas assim, foram mais tranquilas, porque assim, eu comecei a entender como Deus pensava acerca das coisas, né? E aí eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo, né? E até que Deus preparou, né? E aí fui crescendo. E aí entrei para a igreja, comecei a participar de reuniões ministeriais, tudo, né? E aí Deus começou a fazer uma obra um pouco mais diferente na minha vida. Falando um pouquinho do meu casamento, Deus preparou assim todas as coisas no meu casamento. Assim, quando eu fui casar, eu não tinha muitas condições. Né? A gente, graças a Deus, conseguiu comprar um apartamento e a gente estava pagando ali com esforço, né? E arrumando, né, o apartamento, arrumando, reformando para poder, né, casar, né, tudo certinho. E assim, de repente você fala assim, da onde eu vou conseguir as coisas?
E aí Deus foi preparando, uma pessoa ajudava, outra pessoa ajudava, outra pessoa ajudava. Eu sei que quando eu vi, Deus tinha preparado tudo. Eu tinha móveis, eu tinha eletrodomésticos, eu tinha condições da festa, Deus preparou a festa, Deus preparou tudo, inclusive a lua de mel, Deus preparou a lua de mel, viagem de lua de mel, e eu ainda voltei com o dinheiro que foi recolhido na gravata da lua de mel, né? E até aconteceu uma coisa engraçada, porque na lua de mel eu perdi a minha aliança. E aí quando eu perdi minha aliança lá, a gente passou a lua de mel em Maceió, eu perdi a minha aliança, e aí eu falei, e agora, né? E graças a Deus, assim, com o dinheiro que eu voltei da lua de mel, da viagem de lua de mel, eu ainda consegui comprar aliança e Deus preparou todas as coisas e foi uma bênção para a glória de Deus. Deus sempre supre, Deus sempre nos surpreende. Bom, falando um pouquinho de ministério, ministério eu entrei para o ministério, assim, entrei mesmo em 2005 praticamente, né? Que eu entrei realmente para o ministério, que foi pouco depois que minha filha nasceu, e eu fui consagrado a pastor, né? Fui o primeiro pastor consagrado assim direto nessa obra, sem passar por nenhuma outra função. Eu fui direto para o pastorado. Por quê? Porque foi visto dom em mim, e aí o pastor falou, não, eu te vejo como um pastor, e me consagrou a pastor, né? Eu já tinha a minha filha, a Júlia, e aí entrei para o ministério, né? Foi um pouco difícil no começo, porque assim, né, você muda um pouco as coisas, né? Eu já estava me preparando assim para ouvir as pessoas, para atender as pessoas, mas quando você é consagrado, você fala, agora é o meu trabalho, né? Meu trabalho é ser pastor, servir como pastor, né? Aí foi um pouco complicado, porque eu lembro até que teve situações, por exemplo, teve um casal que a gente estava acompanhando, né? E na época a gente estava uma dificuldade um pouquinho financeira, né? E aí a gente tinha um dinheiro para comer uma pizza. Eu, minha esposa e a minha filha, né? A Júlia era pequenininha. A gente estava lá na pizzaria, estava comendo pizza, de repente toca o telefone, eu atendo o telefone, aí uma irmã fala, pastor, precisava que o pastor viesse aqui agora, porque meu marido saiu, a gente brigou e ele foi embora, não sei se ele volta, a gente brigou muito feio mesmo. O pastor pode vir aqui? Aí eu falei, meu Deus, primeira, né? Vamos colocar assim, primeira parte difícil do trabalho, né? Porque aí eu tive que largar a pizza, né? Já, assim, não era comum pra gente, né, que tava comendo pizzas da hora. Tive que largar a pizza, minha esposa, fazer com que ela fosse para casa e ir lá para atender o casal, né? E graças a Deus deu tudo certo. O irmão voltou para casa, eles se acertaram. Hoje são uma bênção na igreja, tudo. Mas, assim, foi uma experiência para mim um pouco difícil, né? Porque você fala assim, poxa, justo hoje que Deus preparou, assim, que eu sentei para comer uma pizza numa pizzaria. Eu, minha esposa e minha filha, de repente toca, você tem que largar. Isso faz parte do trabalho, né? Que nós somos chamados. Então, assim, não pode ser fardo isso. Então, de repente, se você tem vontade, né, de trabalhar na obra de Deus, de ser um pastor, de ser um presbítero, de ser um diácono, de ser um obreiro, enfim, você precisa saber disso. Você precisa estar pronto a servir. Porque de uma hora para outra você pode ser solicitado. E você precisa largar as coisas que às vezes você quer e falar, não, eu preciso atender, por quê? Porque eu fui chamado para isso. E tem que ser com prazer. E tem que ser com alegria. E tem que ser querendo que Deus opere na vida das pessoas. Bom, eu poderia contar muitos testemunhos que Deus fez na minha vida, né? De trabalho, enfim, de muitas coisas que Deus fez. Mas eu acho assim, eu podia falar, por exemplo, um que deu efeito, por exemplo, no meu pai. O que acontece? Logo quando no comecinho da minha conversão, eu tinha era tipo uma verruguinha aqui nesse dedo aqui. Era uma verruga. Ela nasceu, ficou uma bolinha aqui, né? E ficou aquela verruguinha aqui, né? E ficava incomodando, né? Que você fechava a mão assim e ela ficava incomodando aquela verruga, né? Eu falava, Deus, não quero essa verruga aqui no meu dedo, Senhor. Tá ruim, tá me incomodando, né? E aí eu falei, Senhor, né? Veio uma palavra na igreja, o pastor estava pregando e falou assim, Jesus fez saliva e passou nos olhos do cego e ele foi curado, ele voltou a ver. Falei, Senhor, peguei a saliva, passei. Passei um dia, passei dois, passei três, como se fosse um remédio. Eu sei que, acho que demorou uma semana mais ou menos, aquela verruga, ela secou e caiu. Como se tivesse feito um tratamento, né?
E aí eu glorifiquei a Deus, falei, poxa, né, saiu a verruga do meu dedo e não voltou nunca mais, irmãos. Isso já tem uns 25 anos, sei lá. Não voltou nunca mais, né? Mas o testemunho é assim, para mim foi testemunho que Deus tirou aquilo, né? Mas para mim foi mais assim gratificante, por quê? Porque eu falei pro meu pai, né? E aí meu pai pegou e falou assim, poxa, né? Será que Deus faz comigo também, né? Ele pegou e começou a passar saliva. Ele tinha uma verruga na testa. Ele começou a passar saliva, pedindo para Deus, porque Deus tirou de mim, né, que sou filho dele, para tirar dele também. Irmão, aquela verruga dele secou e caiu. Quer dizer, para mim foi gratificante sim de ver que Deus operou na minha vida e estendeu isso para a vida do meu pai, que hoje ele ainda não está na igreja, mas ele acredita em Jesus e viu que Jesus operou na minha vida e operou na vida dele também. Então assim, testemunho tem muitos, né? Graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Mas assim, isso para mim marcou bastante, sim, porque Deus fez comigo e porque fez comigo gerou fé no meu pai para fazer com ele também. Então Deus operou em mim e operou na vida do meu pai. Isso para mim foi muito gratificante. Bom, queria, né, já estamos no finalzinho aqui, vou me despedir de vocês. Queria dizer uma coisa. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, se você não conhece Jesus Cristo ainda, te faço um convite hoje. Se entregue a Jesus, fale com Jesus como eu falei um dia. Jesus vai ouvir você e ele vai operar na sua vida muito mais até do que tem feito na minha, porque ele quer fazer muito mais na sua vida. Então aceite Jesus, conheça Jesus e viva com Jesus. Você não vai se arrepender. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que você possa ser abençoado por Deus, próspero por Deus e que você possa conhecer, ser alcançado pela salvação de Jesus na sua família, na sua casa. Isso é o que eu desejo e eu agradeço essa oportunidade. Deus abençoe a sua vida. Até logo. Fica com Deus. Só tu és Senhor. Vamos louvar que Ele é digno.